Olá, boa noite, graça e paz. Espero encontrar todo mundo bem, com muita saúde, muita paz. E que Deus abençoe cada um de vocês que vai ouvir a leitura da palavra de Deus nesta noite. E desde já eu agradeço a todos que ouviu, compartilhou, que se inscreveu, que deu um like, um joinha. E eu peço a você que continue me ajudando a levar a palavra de Deus para muitas pessoas ou até mesmo muitos lugares. Porque esse é o objetivo, é de levar a palavra de Deus a muitas pessoas. E hoje, nessa noite, eu quero falar um pouco, como nós estamos aí chegando à semana aí da crucificação de Jesus. E hoje eu quero deixar aqui uma palavra que encontra no livro de Lucas 23, 33, que vem falando um pouco da crucificação de Jesus. Amém? Mas eu quero ter um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho, meu Deus, me entregar neste momento no seu altar de graça, Pai. Que o Senhor me capacita, que o Senhor me ensina, me corrige, me exorta, meu Deus, para que eu possa, meu Deus, que nada venha atrapalhar, meu Deus, de eu falar a Tua palavra, de eu fazer a leitura da Tua palavra nesta noite para os meus ouvintes, meus irmãos e os meus seguidores. Senhor, me usa, Senhor. Me usa do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Me capacita, Senhor, porque eu quero falar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou ler bem mais compassado, mas para que vocês possam entender. Amém. Glória a Deus. Crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram-se aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, e se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o e dizia: tu nem ainda temes a Deus, estando nas mesmas condições, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que o nosso feito mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve treva em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Meus amados, e assim foi o nosso Jesus crucificado. Jesus foi crucificado, Jesus foi morto para nos dar vida. Jesus passou por todo tipo de sofrimento, sem nenhum pecado ele ter cometido. Aqui no versículo 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Até as roupas do nosso Jesus foram repartidas, lançadas sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam de Jesus, dizendo aos outros: salva-se a si mesmo. Este é o Cristo escolhido de Deus. E ali junto com Jesus havia 2 homens, um à direita e o outro à esquerda. E um daqueles homens falou para Jesus que, deixa eu procurar o versículo para mim poder falar direitinho para vocês, e que hoje está assim, versículo 43, e disse-lhe Jesus, vou começar do 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Aquele que se arrependeu, ali mesmo naquele último momento, ele falou para Jesus que lembrasse dele quando Jesus estivesse no paraíso, quando Jesus estivesse no reino dele. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estará no paraíso comigo. Então, esse homem se salvou. Nos últimos momentos, ele se salvou. Porque ele falou com Jesus. Ele pediu para Jesus que lembrasse dele quando Jesus estivesse no seu reino. E Jesus respondeu para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. Então, meus amados, veja o que Jesus Cristo passou por mim, por você e por a humanidade. Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, crucificado, morto, para nos dar vida, para nos perdoar os nossos pecados. Então, meu amado irmão, o que eu peço para você, meus amados e amigos ouvintes que está me ouvindo nesta noite, volta os seus olhos e veja o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, para nos dar salvação. Deus teve esse amor tão grande para conosco, esse amor tão incondicional, que deu seu unigênito filho para morrer nessa situação que eu acabei de ler para vocês, crucificado, morte de cruz, para nos dar salvação.
Esse é o nosso Jesus. Esse é Jesus que nos perdoa. Esse é Jesus que morreu para nos dar o perdão. Esse é o nosso Jesus que cuida de nós, que vê todo o que nós estamos passando. E eu quero dizer para você, Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Jesus, Ele tem poder. Ele tem o poder da salvação. Jesus tem o poder da cura, da libertação. Jesus é a nossa salvação. Porque se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus, como nós vamos ter nossa salvação? Porque no céu nós sabemos que não entra pecado. No céu nós sabemos que nós só podemos alcançar a salvação se nós acreditarmos que Jesus morreu ali naquela cruz para nos salvar. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Jesus quer te salvar. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus te libertar do pecado. Deixa Jesus restaurar a sua vida. Tenha um reconciliamento com Cristo Jesus. Porque nós sabemos que Jesus ele está voltando. Porque tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Então está chegando a hora. Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, Ele vai levar os escolhidos dele, os separados dele, aquele que seguiu a Jesus, aquele que faz a vontade do Pai. Então, meus amados, prepara. Aceita Jesus, deixa Jesus cuidar da sua salvação. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite? Este Jesus. No versículo 36, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele apresentando-lhe vinagre. Jesus ali naquela cruz, pendurado. E olha o que eles apresentaram para Jesus, vinagre. Meu Deus, meu Pai, meu Jesus. E tudo isso por amor a mim, por amor a você e para nos dar perdão. Amém? Então que você volte os seus olhos para a palavra de Deus. Volte os seus olhos, leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus. Veja o que Jesus disse aqui no livro de Lucas 23, 33. A crucificação. O momento que ele foi crucificado naquele madeiro. Para salvar a mim, para salvar você. E no versículo 38, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica. Este é o Rei dos Judeus. Meu Jesus, Rei dos Judeus. E os soldados, e salva-te a ti mesmo, e dizia, se tu és o Rei dos Judeus, salva a ti mesmo. E zombaram de Jesus. E Jesus calado, não abriu a boca, não falou nada, porque Jesus sabia o porquê ele estava ali. Jesus sabia o porquê ele estava passando por tudo aquilo. Então, meus amados, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Foi Jesus que morreu pregado no madeiro por mim e por todos vocês. Amém? Glória a Deus. E um centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo,
Na verdade, este homem era justo, e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Mataram Jesus, crucificaram Jesus, cumpriram, fizeram. Foi o ser humano, foi o homem. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Amém? Então é isso que eu quero dizer para você. Amanhã, se assim Deus me permitir, eu vou fazer a continuação desta leitura, que vai ser o sepultamento de Jesus, o momento em que ele foi sepultado. E assim até o dia da ressurreição de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E que você volte os seus olhos para a palavra de Deus. Que você veja o que Jesus passou por mim e por todos vocês. Então, esse é Jesus, o Filho de Deus, que morreu por mim e por você, para nos dar salvação. Amém? Glória a Deus. Então, nesta noite, eu vou orar por você. Para que Deus abra a sua mente, para que Deus abra os seus olhos para a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho agora, Senhor, neste momento que acabei de ler, Pai, a tua palavra, falando, meu Deus, da crucificação, Jesus. Jesus, eu quero entregar, meu Deus, a vida dos meus ouvintes, dos meus irmãos, dos meus seguidores, nas tuas mãos. Que eles possam, meu Deus, abrir a sua mente, os seus olhos para a tua palavra. Que eles possam, meu Deus, ver, Pai, o que o Senhor fez por nós, por mim, por todos, ali naquela cruz, morrendo, pregado, crucificado, batido, espancado, para nos dar, Pai, salvação. Eu te peço, meu Deus, nessa noite, Pai, entra nos lares, entra nas casas, nos seus familiares, para que eles possam, Jesus, e voltar os seus olhos, abrir os seus ouvidos para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra mesmo nos diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E que Deus fala no coração dos meus ouvintes, dos meus seguidores, dos meus irmãos, que Deus possa trabalhar de uma maneira, Pai, para que eles possam, Senhor, entregar a vida de cada um nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, Pai, visita, meu Deus, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados, meu Deus, aqueles que estão passando por problemas de doença, de enfermidade, que o Senhor é a cura, meu Pai. Derrame bênçãos, derrame a cura. Ó Senhor, dê libertação, dê salvação, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, pela vida de todos aqueles, ó Pai, e ter ouvido a sua palavra, porque a sua palavra, Deus, ela não volta vazia. Senhor, eu te peço, Senhor, entra, Pai, no coração de cada um que está me ouvindo nesta noite. Que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor dê vida, que o Senhor dê ânimo, dê força, dê saúde, meu Deus. Que o Senhor dê livramento, dê proteção. Que o Senhor cuida, Senhor, de cada um, porque o Senhor é Deus. O Senhor Deus é o dono da cura. O Senhor Deus é o dono da salvação. Entrego a vida de cada um nesta noite, Pai, no seu altar de graça. E peço a Ti, meu Deus, que toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Leve embora toda enfermidade, toda seta maligna,
todos os dados inflamáveis do inimigo, toda flecha, Pai, que foi apontada sobre esta vida, que caiam por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, revigora as forças, Pai. Dê ânimo, meu Deus. Dê desejo, dê fome, dê sede da Tua palavra, para que as pessoas possam, meu Deus, cada vez mais estar ouvindo a Sua palavra, meu Deus. Senhor, eu te peço nessa noite, por todos os familiares, por todos, pai, mãe, filhos. Senhor, visita os meus filhos, visita os meus irmãos, Senhor. Visita, Pai. Coloca os seus anjos ao redor da minha casa, Senhor. Ao redor da minha vida. Pai, me ajude, Senhor, a cada dia. A estar cada vez mais, Senhor, na Tua presença. Oh, Senhor, eu entrego, a Deus, a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, muito obrigado. Nos dê uma noite abençoada, um sono tranquilo. Que o Senhor nos livra, que o Senhor nos guarda de tudo aquilo, ó Deus, que não convém do Senhor. Ó Pai, eu entrego, Senhor, a vida de todos os meus ouvintes e seguidores em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que esta palavra tenha falado lá no fundo do seu coração. Amém? Tenha uma boa noite, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus, sei que Ele quer. Boa noite e até amanhã.